Olá, parceiros da Bíblia. Nossa leitura de hoje, a gente vai começar a estudar o livro de Jó. Jó é um dos livros poéticos do Antigo Testamento, proveniente de uma tradição oral muito antiga, cuja autoria e origem são incertas. No capítulo 1, nós conhecemos Jó, um homem íntegro e justo que temia a Deus e evitava fazer o mal. O homem mais rico do Oriente, no seu tempo, claro. Mas foi o seu temor ao Senhor que chamou a atenção, tanto de Deus como de Satanás. O livro relata que, em um certo dia, anjos vieram se apresentar ao Senhor e Satanás veio junto com eles. Nessa ocasião, o Senhor perguntou a Satanás se ele já havia reparado em Jó, um servo íntegro que temia a Deus e evitava o mal. Satanás respondeu em tom de desafio, questionando a real intenção da servidão de Jó, atribuindo sua fé e temor à gratidão às bênçãos ao Senhor, mas colocando esses atributos em xeque, caso perdesse tudo o que tinha. Então o Senhor permitiu que Satanás pudesse controlar o destino de tudo que Jó possuía, com uma única condição, que ele não tocasse no seu servo. Certo dia, Jó estava em sua casa, quando, em questão de minutos, ele recebeu 3 mensageiros para avisar que todo o seu rebanho de bois, jumentos e camelos havia sido roubado, que todas as suas ovelhas foram queimadas por chamas de fogo que caíram dos céus, que todos os seus empregados foram mortos. Pior, um 4º mensageiro chegou com uma notícia ainda mais trágica. Um vento forte do deserto atingiu a casa do seu filho mais velho, enquanto ele servia um banquete para os demais filhos de Jó. A casa desabou e todos morreram. A reação de Jó é espantosa. No lugar de lágrimas ou desespero, até indignação, havia resiliência. Jó rasgou seu manto, raspou sua cabeça, prostrou-se e declarou: "Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor." Jó não pecou nem culpou a Deus. Essa foi a sua primeira provação e ele se manteve firme no seu temor. Satanás se recusava a dar o braço a torcer, e agora ele queria provar que Jó cederia caso perdesse também a sua integridade física. O Senhor novamente permitiu que Jó estivesse nas mãos de Satanás, contanto que sua vida fosse poupada. Satanás afligiu Jó com feridas horríveis, dos pés à cabeça, e ainda assim Jó se manteve firme. Nem mesmo a sua esposa entendeu a sua retidão e fidelidade a Deus, e para ela, Jó respondeu: "Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" E essa foi a sua segunda provação. Mas um tempo se passou e Jó recebeu a visita de 3 amigos de outras regiões que souberam do seu sofrimento. Ao se encontrarem, todos permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites, até que Jó rompeu o silêncio. Agora suas palavras não eram mais de aceitação, mas de incompreensão e desespero. Movido por sofrimento, sem saber por que tudo aquilo estava acontecendo, ele lamentava pelo dia que nasceu, em duras palavras, por não ter morrido após o parto. Já termina o seu discurso no capítulo 3 com um forte desabafo. "Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação." A aflição de Jó não é só sobre o seu sofrimento, porque isso ele aceita. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Seu real motivo de inquietação é não saber por quê. Afinal, ele é um homem de temor irrepreensível, um servo exemplar, cuja fé não é movida a interesses. Mas então, por que tamanhas e seguidas catástrofes o atingiram? Será que bênçãos são exclusivas para quem faz o bem? E as dores são punições para quem profere o mal? Será que existe justiça ou injustiça divina? Olha, muitas vezes nós não vamos entender por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Talvez você esteja se sentindo assim agora, como Jó, aflito, em meio a tantos questionamentos. Nesses momentos, devemos lembrar que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Nem sempre esse propósito vai ser revelado, mas devemos confiar nele
e no que Ele pretende para nós. Manter a nossa fé inabalável, independentemente de tudo, sabendo que o sol nascerá para todos. Haverá dias de luta e dias de glória, dias de felicidade extrema e de tristeza profunda. Mas ao nos mantermos firmes no Senhor e nos ensinamentos de Cristo, um dia tudo isso vai passar. Então estaremos na santa presença de Deus, desfrutando a vida eterna. Sobre esse trecho de Jó, eu gostaria de deixar duas reflexões para vocês. A primeira é como você encara ou tem encarado as adversidades na sua vida. E a segunda é o que move a sua fé. Vamos orar por isso então. Senhor Deus, muito obrigado pela sua oportunidade de meditar e estudar na sua palavra, hoje podendo aprender um pouco sobre a história de Jó, um homem resiliente que foi testado por Deus e não sabia por quê. Deus quis provar que Ele é justo, mas que a sua justiça prevalece. Aqui na terra não sabemos de nada. Quem sabe é Ele e sabe de todas as coisas. Então, que nosso coração entenda que talvez nem sempre a gente vai ter resposta. Talvez nem sempre a gente vai entender por que certas coisas acontecem. Mas com fé em Deus, com confiança em Deus, a gente entende que tudo bem. Tem alguém cuidando de nós, e não qualquer alguém. O nosso Deus, Deus que cuida de tudo e de todos. Muito obrigado, meu Pai, por cuidar das nossas vidas. Muito obrigado por ter planos para as nossas vidas e nos abençoar e nos proporcionar oportunidades de seguir o seu plano, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós somos os parceiros da Bíblia, aqui da Igreja Batista em Perdizes. Continua acompanhando nossos vídeos devocionais todos os dias. Juntos vamos meditar e orar sobre a palavra de Deus, até finalizarmos a Bíblia no fim do ano. Até mais.